Oi, gente, tudo bem? Todo mundo ouvindo aí? Tranquilos? Bom dia, tudo bem? Sim. Beleza, Murilo? Então tá. Então vamos lá. Então a gente tem que terminar a aula passada, né? A aula 14, faltou falar de Revolução Mexicana. E aí depois a gente já começa a aula 15. Provavelmente não vai dar tempo de terminar tudo hoje, mas vou tentar, apesar que é um tema mais rápido, né, de se falar. Mas vamos ver. Eu acho que não vai dar tempo. Mas depois a gente recapitula tudo, beleza? Então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então tá gravando. É isso aí. Então vamos falar sobre a Revolução Mexicana então rapidinho, tá certo, pessoas? Então a Revolução Mexicana, ela é importante para pensar justamente a América enquanto novos ideais revolucionários que estão surgindo aí pelo mundo ao longo do século XIX e também início do século XX. Mas só que vocês têm que pensar que o México ele tem uma enorme população indígena, tá? Então a Revolução Mexicana ela tem muito a ver com cultura indígena, ela tem muito a ver também com vários povos indígenas que habitam o México, inclusive nós temos várias línguas que são faladas no México até hoje, beleza? A cultura asteca muito forte ainda. No sul a gente tem um pouco de cultura maia e outras várias culturas indígenas que ou são muito antigas ou que foram surgindo ao longo do tempo por misturas, tá? Aquela questão do sincretismo religioso e coisas assim. E nisso tudo, a Revolução Mexicana está muito ligada com a posse da terra. Como que esses indígenas eram tratados pelo governo ao longo da história mexicana. Isso pode ser desde a época da colonização e também pós-independência, tá? Então vamos lá. Então o contexto disso tudo, o que que é? O contexto disso tudo é a tentativa do povo entrar na política, tá? Desde a época da independência das revoltas. Lembrem-se que na independência do México, ela começa com força popular, mas depois a gente tem um retrocesso onde os criolhos, né, eles assumem a liderança da independência justamente porque eles temiam perder os seus privilégios, perder aquelas coisas todas que existiam até então, né, desigualdade econômica, desigualdade social e coisas assim. Depois da independência, vai surgir um governo, praticamente um governo monarquista por um tempo, né? Depois surge uma república, mas é uma república também com vários problemas, onde os caudilhos governavam, né, que era aquela galera fazendeira, geralmente tinha uma força militar própria, então eles viviam dando golpe, coisas assim, governo mais autoritário, que não deixava a população no poder, né? Às vezes você tem voto censitário, essas coisas aí. E aí aparece o Benito Juárez nessa época, né? O Benito Juárez, mais ou menos nos anos 1830, 1840, ele era o indígena, ele era filho de indígenas e ele se torna presidente do México. Inclusive, ele é o único presidente da história mexicana a ser indígena mesmo. E aí ele começa a tentar fazer uma série de reformas populares no México, né? Ele ganha muita força nessa época, mas ele também vai ser combatido e coisas assim. Mas você tem uma grande força popular em torno do Benito Juárez, né? Para promover, por exemplo, reforma agrária, reformas econômicas, justamente para beneficiar essa maior parte dessa população mexicana que justamente é indígena, tá? Mais para o final do século, já a segunda metade do século, a gente tem o governo do Porfírio Dias, ou chamado de porfiriato, né? O governo do Porfírio Dias é considerado um governo caudilista também, né? Ele é um fazendeiro, posse de terra, branco, e vai fazer um governo autoritário. Ele praticamente governa de forma ininterrupta desde 1876 até 1911, né, quando estoura a Revolução Mexicana, e a gente tem um governo muito autoritário, que praticamente era uma ditadura. E, ao mesmo tempo que você tem uma modernização com parcerias com empresas estrangeiras, países estrangeiros, né, introdução da estrada de ferro, exploração do petróleo por empresas estadunidenses, introdução do telégrafo, a gente tem uma concentração de fundiária muito grande, ou seja, a gente tem terras ficando cada vez mais concentradas nas mãos de brancos, certo? E aí também a gente tem uma luta contra as tradições indígenas
e também uma luta contra as terras coletivas indígenas, que eram os ejidos. Então, os ejidos eram como se fosse a natureza e as várias tribos indígenas vivendo naquele território, e eles usufruíam da terra, né? Então, isso basicamente é uma terra coletiva, tá? Ele foi lá, terminou com isso, e meio que no lugar começa a ter propriedade privada, e começa a surgir mais fazendas e coisas assim. Então, isso meio que aumenta a desigualdade e a miséria no México como um todo, né? E é aí, nas eleições de 1910, a gente começa a ter uma força de oposição forte, liderada pelo Madero, né? O Francisco Madero. O Madero, que ele é um grande opositor ao Porfírio Dias, ele é preso pelo Porfírio, depois ele é solto, ele vai parar nos Estados Unidos, e a partir dos Estados Unidos, ele e mais um monte de outras pessoas começam a organizar uma grande revolta contra o Porfírio Dias. Então aí começa a ter a tal da Revolução Mexicana propriamente dita, tá? A partir de 1911. E então você tem em torno de 30, 40 grupos revolucionários com várias lideranças. Você tem também várias propostas políticas, várias propostas sociais e econômicas, mas você tem o grupo do Madero, que praticamente é o grupo principal, e ele era apoiado pelo Zapata e pelo Pancho Villa e pelo Carranza, tá? O Zapata, ele era um branco, ele se vestia praticamente como um fazendeiro, né? Aqueles chapelões mexicanos grandão, bigodão, roupa bem tradicional, só que ele era um cara, só que ele não era fazendeiro, né? Ele era uma certa classe média, mas ele era um cara que tinha muitas ideias pró-indígenas e também ele se baseia em muitas ideias anarquistas, né? Então ele tem uma mistura de ideias indígenas, tradições indígenas, com também um ideário anarquista. E ele é do sul do México, né? E ele defendia o tal do Plano Ayala. O Plano Ayala justamente era ter uma grande reforma agrária no México, objetivando a volta dos ejidos, né? E justamente objetivando a valorização do povo mexicano, que é esse povo indígena, né? O Pancho Villa, ele está mais ligado aí ao norte. O Pancho Villa, ele era mais mesmo um fazendeiro, ele era um cara um pouco mais elitista, só que também ele era um cara que tinha muitas ideias populares, né, de beneficiar a população pobre, a população indígena, e o Pancho Villa, ele também era branco, tá? O Carranza, também ele era uma força militar aí que tá todo mundo junto para derrubar o Porfírio Dias, né? Aí o Madero é eleito presidente em 1911 até 1913, quando ele é assassinado. E aí começa a ter um caos no México. Por que começa a ter um caos no México? Porque são vários ideais revolucionários e praticamente você tem uma grande instabilidade revolucionária. E aí agora começa a surgir alguém para tentar botar ordem na parada, só que às vezes surge um governo autoritário, surge ditadura, que começa a perseguir os outros e coisas assim. Só um segundinho, gente, que minha cachorra tá arranhando não sei o que aqui. A cachorro às vezes quer arranhar a parede. Aí já viu, né? Voltando. Então surge o governo Huerta. O governo Huerta deu um golpe, né? Derrubou o presidente Madero. Vai rolar uma ditadura nesse meio tempo, justamente para evitar essas reformas populares, né? Então o Huerta é um cara mais elitista. Ele tem apoio de parte do clero, a maioria das elites e também a maioria do exército, né? Só que aí nesse meio tempo os revolucionários eles conseguem ganhar força também e vão derrubar o governo Huerta, tá? Então, os zapatistas, no caso, os liderados pelo Francisco Zapata, eles vão ter grande participação aí no sul, eles vão governar o estado de Morelos, tá certo? Inclusive, até hoje, na história mexicana, né, o estado de Morelos é governado por neozapatistas, ou seja, pessoas, grupos guerrilheiros que se baseiam nas ideias do Zapata. Eles também se baseiam em ideais anarquistas. Praticamente, essas regiões onde os zapatistas controlam em Morelos hoje é uma grande comunidade anarquista, né? Então, para quem fala que anarquismo existe no mundo, não sei o quê, tá aí o exemplo de Morelos, tá? Ele vai implementar uma reforma agrária, reformas sociais e uma grande democracia mesmo, no sentido ideológico, né? Porque o ideal anarquista é um ideal da horizontalidade, ou seja, as pessoas são iguais, consequentemente, as decisões também têm que ser tomadas de formas igualitárias, ou seja, por meio de assembleias. Já no norte, você tem os vilistas, né, os liderados aí pelo Pancho Villa,
e os constitucionalistas, que eram liderados pelo Carranza nessa parte litoral centro, né? Os constitucionalistas, eles defendiam a criação de uma grande constituição modernizante aí para o México. Claro que depois o Carranza ele vai tomar o poder, ele se torna presidente, só que ele passa a perseguir os outros, né? Ele passa a perseguir o Madero, aliás, ele passa a perseguir o Pancho Villa e também passa a perseguir o Zapata, né? É justamente aí que o Villa ele vai sofrer ataques dos Estados Unidos. Por que também isso? Porque o Villa, talvez, de todos os nomes evolucionários, ele é o mais anti-imperialista, né? Inclusive, ele usava esse termo, né? Contra o império dos Estados Unidos. Ele falava que os Estados Unidos eram um grande país usurpador do México. E como eu falei para vocês, revolução não é uma coisa pacífica. Revolução sempre vai ter excessos, sempre vão ter coisas polêmicas. Então, o que o Pancho Villa, por exemplo, fazia? Surgiu empresa dos Estados Unidos ali, ele ia lá e explodia a empresa. Então, teve lá um grupo de engenheiros, por exemplo, dos Estados Unidos, que foram ali para construir uma estrada de ferro. Eu não lembro se foi o Carranza que contratou essa galera, e o Pancho Villa vai matar todo mundo. Como ele fez isso, e também ele invade os Estados Unidos, então tem uma questão fronteiriça também, os Estados Unidos invadem o México. Os Estados Unidos invadem o México para justamente perseguir o Pancho Villa. Então tem 15 mil soldados mais ou menos atrás dele, e ele nunca foi preso nessa época, ele nunca conseguiu ser preso. Inclusive, depois, o Pancho Villa, ele baixa as armas e tem uma negociação com os governos mexicanos que vão surgindo ao longo do tempo, e ele é morto em 1923 por meio de uma tramóia. Fizeram uma tramóia mesmo, a galera chamou ele para um jantar, para, tipo assim, para selar a paz e coisa assim, e ele vai ser assassinado em 1923 sem armas, ele já não estava mais no movimento de revolução, de guerrilha, já fazia um tempo, inclusive. Uma das coisas que ele falou é que ele queria ter um lugar dele, né, uma fazenda dele, onde pudesse viver junto com a população e coisa assim. Depois ele é traído. O Zapata, ele é morto em 1919, também por uma tramóia, né? O Zapata foi o primeiro dos grandes nomes aí a ser morto. Então, o Carranza, entre 1914 e 1920, ele vai tentar pacificar o país, justamente porque são vários grupos guerrilheiros, são vários grupos que querem o poder, obviamente, também que querem ter as suas ideologias colocadas em prática. Lembrando que nem sempre são ideologias também populares. Tem lugares e tem pessoas que são ideologias mais elitistas. Nasce a Constituição de 1917, que vai prever um Estado laico, né? Então, pela primeira vez isso vai rolar, porque até então era um Estado religioso, né? A Igreja Católica era oficial ali no México, então o Estado e a educação vão ser laicos. As ações populares começam a aparecer aí contra o Carranza, exigindo justamente a questão da terra dos ejidos. Aí os ejidos voltam a existir, né, por meio da Constituição de 1917. Então, aparentemente, a reforma agrária está acontecendo, né? Vai surgir leis trabalhistas, então meio que começa a nascer o populismo mexicano, no sentido de que é parecido com o Vargas aqui no Brasil, só que o Vargas é mais 1930, tá? Então, igualdade perante a lei, essas questões das leis trabalhistas, só que aquela coisa, né? Aparentemente são coisas populares, só que ele faz isso sem permitir a população no poder. Ele é morto em 1920 também por outros grupos ideológicos evolucionários, tá? Aí depois vem o governo do Obregón. O governo do Obregón, ele meio que junto, esses três nomes, né, meio que são os iniciais mesmos aí desse populismo mexicano, mais ou menos parecido com esse populismo varguista, o populismo do Perón na Argentina. Os sindicatos passam a ser legalizados e organizados, e também a gente tem investimento em escolas públicas, tá? O governo do Calle vai criar o tal do Partido Evolucionário Nacional, que é o partido que vai governar o México praticamente até recentemente. Uma ou outra legislatura que eles não governaram, né? É o principal partido do México hoje, que agora o governo do Obrador, que é um governo de esquerda declarado, ganhou desse Partido Evolucionário Nacional, tá? Esse partido aqui, pelo menos nessa época, ele era importante por quê? Porque ele vai colocar limites às empresas estrangeiras dentro do México. Então, é um nacionalismo mexicano ganhando força. E o Cárdenas, junto com o Vargas e junto com o Perón, são os grandes nomes populistas da América Latina. Ele estabelece reforma agrária, direitos sociais, obras públicas, criou a tal da Pemex, né, que é a petróleo do México, que é tipo a Petrobras lá deles, né? Então aqui
começa o tradicional populismo mexicano e o Cárdenas, que era líder do Partido Revolucionário Nacional, tá? Então, isso mais ou menos é a Revolução Mexicana. Você tem questões populares, tem questões elitistas, mas justamente você tem esse caldo revolucionário mexicano que vem desde a época das independências. Beleza, gente? Vocês têm alguma dúvida aí? Eu escrevi o texto para vocês da aula sobre a Revolução Mexicana, que está no textinho de vocês aí. Particularmente, eu gostei bastante desse texto. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, leiam o material. O material está, assim, não tem muita coisa escrita, né? Eu tentei condensar as ideias, mas justamente colocando em uma ordem cronológica as coisas que estão surgindo e acontecendo e as ideias envolvidas aí da Revolução Mexicana. Tudo bem, gente? Tranquilos? Alguma dúvida? Vamos continuar. Então, agora a gente vai começar a falar sobre a crise de 29 propriamente dita. Tá? Então, agora a gente vai para os Estados Unidos e a gente tem que dar uma recapitulada no início do século XX até chegar à crise para ver o que está acontecendo nos Estados Unidos que vai originar a crise. Tá? Então, os Estados Unidos, depois do século XIX, a gente já comentou isso, né? A expansão para o oeste, a gente comentou a guerra civil dos Estados Unidos, a gente comentou os Estados Unidos estão se industrializando fortemente na segunda revolução industrial. Então, os Estados Unidos entram no século XX sem crise. Enquanto a Europa está tendo crise, porque a Europa tem falta de mercado consumidor, aquelas questões de matérias-primas, que vão, tudo isso vai culminar com o imperialismo, e é uma crise econômica isso para o lado europeu. Os Estados Unidos não têm crise, os Estados Unidos estão crescendo muito rápido, os Estados Unidos estão crescendo de uma forma muito intensa e de uma forma aparentemente muito estável, né? Como que a gente percebe isso? Pela oferta de emprego, tanto é que a gente tem uma migração muito forte para os Estados Unidos desde o século XIX até o começo do século XX. Então todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Lembrando que os italianos, lá nas épocas da unificação, essas coisas, foram para os Estados Unidos muito mais que para a Argentina e para o Brasil, né? Então, em sequência, os Estados Unidos é o primeiro lugar que os italianos foram, depois a Argentina e depois o Brasil. Muitos europeus também, em geral, foram para os Estados Unidos porque é uma economia sólida, está tendo uma forte industrialização. Então, esse crescimento populacional é um crescimento interno, mas também um efeito de imigração. E a gente percebe pelos arranha-céus esse crescimento econômico. Praticamente uma novidade dos Estados Unidos. Os prédios, né, esses arranha-céus gigantescos, justamente para mostrar a riqueza, para mostrar o poder econômico e também a questão da grandeza da arquitetura. Meio que aí começa a nascer a tal da arquitetura modernista dos Estados Unidos, né? Inclusive o Niemeyer, né, o Oscar Niemeyer, que é considerado o maior arquiteto do século XX, ele tem muita influência dessas arquiteturas dos Estados Unidos do começo do século, tá? Os Estados Unidos praticamente têm um mercado consumidor próprio, né? Porque você tem uma roda econômica que está girando muito rápido e um avanço científico marcante. Isso a gente percebe pela segunda revolução industrial. Por exemplo, o navio a vapor é a invenção dos Estados Unidos. E mais um monte de outras invenções que vão surgir. Lembrem-se que o Ford, ele é um inventor também, ele ajudou a popularizar o carro, mas ele também é um cara que está pensando esse desenvolvimento econômico, né? Então, o Fordismo, ele ajuda nesse processo de massificação de consumo. Como ele vai criar a ideia da esteira e ele se baseia nas ideias lá do Taylor para produzir, né? Então, uma racionalização da produção, inclusive o livro do Taylor se chamava O Método Científico da Administração Científica, alguma coisa assim o nome, é justamente para você pensar de forma científica a produção e meio que aí vai nascer a massificação de consumo. Então, aquela questão da padronização, produtos todos iguais, e meio que todo mundo consome as mesmas coisas, né? Então, meio que aí a gente começa a ter uma padronização cultural também, né? Essa ideia de uma indústria cultural meio que nasce a partir disso, tá certo? Então, o modelo do Ford T, né? O Ford falava, você pode ter qualquer modelo Ford T desde que seja preto. Quer dizer o quê? Tudo é preto, né? As propagandas de consumo, né? A publicidade ganha muita força, mostrando todo mundo feliz quando vai consumir, e sempre a mulher, né? Qual que é a posição da mulher na imagem? A mulher é serviçal, a mulher é que trabalha, a mulher que está lá a favor do homem. O homem está se divertindo, a mulher está lá servindo o homem, né? Você vê aqui também a questão da cozinha americana, né? A tal da cozinha americana que nasce, as coisas planejadas e coisas assim, a criança vendo a mãe, né? Cozinhar, ela não está vendo o pai cozinhar, né? A gente percebe a questão da sociedade da época. Então, essa massificação de consumo está relacionada a todas as coisas da vida
do dia a dia. As grandes empresas também dos Estados Unidos aparecem aí, não só empresas dos Estados Unidos, mas também empresas estrangeiras, né? A Nestlé é uma empresa suíça. Vocês estão vendo aqui, ó, a farinha láctea, a Nestlé, a Coca-Cola surgindo. Então, essas grandes empresas dos Estados Unidos e também empresas europeias nascem praticamente final do século XIX, começo do século XX. Algumas estão vivas até hoje, outras não, né? Mas a gente pode falar em surgimento de uma sociedade de massa. A arte também passa a ser popularizada, por quê? Porque agora os operários têm melhores salários. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão diminuindo a jornada de trabalho e também estão aumentando os salários. Porque os Estados Unidos são bonzinhos? Não, porque o movimento operário lá era muito forte, tá? Lembrem-se que tem aquelas coisas lá de Chicago, que você tem aquela população que vai ser massacrada, aí nasce o dia do 1º de maio, homenagem aos trabalhadores mortos de Chicago, e também para valorizar a luta internacional dos trabalhadores. Lembrem-se também aquelas mulheres que foram mortas dentro das fábricas, que isso é uma das questões que vai ajudar a mostrar como que a mulher tem que ser valorizada, tem que ser defendida e tem que ter igualdade, que depois vai culminar com o Dia Internacional da Mulher mais para frente. Né? Então, essa arte ela torna-se popular porque agora as pessoas podem consumir mais isso. E outra coisa, com o trem, o artista viaja mais fácil, com os jornais, o artista ele pode divulgar as obras dele, né? Então você tem tanto uma arte de luxo quanto também uma arte popular. Não à toa nasce o cinema aí nesse meio tempo. E aqui vocês estão vendo o esporte, né? O esporte começa a se popularizar também como uma ideia de valorização do físico, mas pensando também em questão de saúde voltada para o trabalho. Então, o esporte ganha força, vocês estão vendo, por exemplo, o boxe aí nos Estados Unidos. Se a gente for pensar em Europa, a gente tem o futebol inglês, né, ganhando força, popularidade, entra a camada trabalhadora e por aí vai. Né? Então, aquilo que eu tinha comentado com vocês, jornada de trabalho foi reduzida, descanso aos domingos, né? Então, a ideia de um consumo de lazer, justamente para poder recuperar as forças. Então, não é o cara ficar em casa fazendo nada, é o cara ir para uma praça, é o cara ir para o cinema, é o cara ir para um cabaré, né? O cara ir para um bordel, o cara ir para o teatro, e aí você tem como que fala assim, esse lazer de consumo. Então, o capitalismo ganhou uma nova fatia de mercado que é o lazer em si, né? Então, o entretenimento, a indústria do entretenimento começa a aparecer aí com força. Um exemplo disso é o cinema. Então, o cinema, que é a invenção dos irmãos Lumière, né, que eram os franceses, eles vão se popularizar praticamente na Europa e nos Estados Unidos. Então, no caso da Itália, vai ter mais de 500 salas, mas é nos Estados Unidos que vão nascer as indústrias cinematográficas, né? Então, a Warner, a Nickelodeon, que vocês estão vendo aí, né? Esses grandes estúdios de cinema, o estúdio Kodak, que depois aparece, que é o estúdio do Oscar. O Kodak, ele é o cara que vai ajudar a desenvolver a película, né? Que vai passar o filme, tanto é que tinha aquela película usada nas câmeras fotográficas e coisa assim. E os vários estúdios, Universal, Paramount, né, MGM, tudo nasceu nesse começo do século XX aí. E o cinema, ele era muito popular também porque era barato e também refletia cenas do dia a dia, cenas do cotidiano, né, cenas do trabalho, relacionamento e as questões de comédias, né? Vocês estão vendo a Walt Johnson, que era um cara do jazz, e você também tem nesse meio tempo uma arte negra, né? Você tem a música negra, que é o jazz, que é o blues, que depois vai culminar com o rock and roll. E nisso, o grande nome, do caso do cinema, o Chaplin. Por que o Chaplin ganhou muita fama? Porque o Chaplin, ele ganha fama na época do cinema mudo, porque né, não tinha como você captar áudio, você não tem ainda tecnologia de captação de áudio na película, tanto é que o cinema ele era passado na tela, e você tem uma orquestra acompanhando as cenas do filme, né? Depois, quando surge a captação de áudio, que foi, se eu não me engano, o Graham Bell, que é o cara que inventou o telefone, ele também inventa a captação de áudio de película. E aí nasce o tal do cinema falado. O Chaplin é um dos poucos artistas que consegue fazer essa transição do cinema mudo para o cinema falado, tá? Para quem tá vendo, para quem assiste aquela série Hollywood que tem no Netflix, conta um pouco dessa história do cinema e também aquele filme O Artista, se não me engano é O Artista o nome, né, que conta essa transição também do cinema mudo para o cinema falado. Então não é só você desenvolver a cena enquanto desenvoltura física, agora também tem a questão da fala, de você decorar as falas, de você ter a oralidade, né, os tons de voz, e o Chaplin foi um dos poucos que conseguiu fazer essa adaptação. Além de que o Chaplin também,
ele é mais cotidiano assim. Ele vai mostrar a vida do pobre, ele vai mostrar a vida do trabalhador, ele vai mostrar os dramas, o sofrimento dessa vida moderna, o ser humano preso a essa sociedade mecânica, que é talvez o maior filme de todos aí, que é o Tempos Modernos. Vai mostrar justamente essa realidade cruel que o trabalhador é submetido em cima do modo de produção fordista, a questão da repetição, como que o patrão lida, né? Ele não poderia nem ir para um banheiro e dar uma relaxada, porque logo aparece uma tela ali, o patrão cobrando que ele voltasse a trabalhar, e ele meio que fica biruta. E o final do filme é que, eu vou dar spoiler do filme, né? Porque, gente, esse filme tem quase 100 anos, a libertação do trabalhador é a arte, né? Então a arte liberta o ser humano dos seus males. E também ele tem um filme sobre o totalitarismo, que a gente vai ver na sequência, que é o Grande Ditador, que ele faz aquele discurso belíssimo sobre as ditaduras, sobre os autoritarismos, né, que vocês podem encontrar isso aí no YouTube, e por aí vai. Estourou a Primeira Guerra, então no início os Estados Unidos eles eram neutros, mas participavam com empréstimos, vendendo coisas e armas, ou seja, uma indústria da guerra onde os Estados Unidos ganhavam, só que depois os Estados Unidos eles têm os seus navios bombardeados em 1917, falaram que foram os submarinos alemães, lembrando que os alemães tinham interesse no México de fazer uma parceria com os mexicanos, e os Estados Unidos poderiam ter todo aquele empréstimo compromissado caso os alemães vencessem a guerra, né? Então, os Estados Unidos declaram guerra no final de 1917, entram na guerra em 1918. Lembra também que o Wilson, presidente dos Estados Unidos, ele tenta ser um mediador entre Inglaterra, França e os alemães com os 14 pontos de Wilson, que não deu certo, né? Mas, pensando consequências da guerra, os Estados Unidos agora meio que começam a se tornar o grande país do mundo, pensando questões econômicas, também pensando potencial militar, que aos poucos está ganhando força, tá? Os Estados Unidos não é essa potência militar de hoje, da noite para o dia, e as reservas de ouro triplicam nessa época, porque o dólar começa a ser usado como referência com o ouro e coisas assim. Ao longo do tempo, aquele padrão ouro é deixado para trás, o padrão libra também é deixado para trás, e os Estados Unidos ajudam na reconstrução econômica da Europa. Então, os Estados Unidos estão crescendo muito rápido, e aí vem a década de 20. E a década de 20, aparentemente, está tudo bem. Aparentemente, o American Way of Life, né, está dando certo, que é aquela ideia do consumo, tá certo? Então, o American Way of Life é, você tem um salário mais relativamente bom, você consegue consumir as coisas, ou seja, você consome de forma barata, você tem uma vida melhorada, então aparentemente está indo tudo bem. Então, até que a década de 20 era considerada a década de ouro dos Estados Unidos. Quem governava os Estados Unidos era o Partido Republicano, com a teoria do liberalismo econômico, ou seja, a liberdade econômica tem que deixar rolar mesmo e tal. E aí, os imigrantes começam a ter menos entrada nos Estados Unidos. Por que isso? Você passa a ter um maior controle, e também esses imigrantes eles começam a ficar na Europa, porque a própria Europa não deixa essa galera migrar. É justamente esse período de reconstrução da Europa. E também o movimento operário passa a ser perseguido, as ideias anarquistas, socialistas, que nos Estados Unidos eram muito fortes, elas passam a ser perseguidas, e o próprio Ford falava o quê? Você quer um trabalhador que não se revolte contra você? O que você tem que fazer? Você tem que pagar o cara bem. Ou seja, o próprio American Way of Life, ele ajuda o movimento trabalhador dos Estados Unidos a enfraquecer-se. Tá? Então, se o cara ganha bem, se o cara tem 8 horas de trabalho por dia, se o cara tem direito a descanso remunerado, se o cara pode se afastar do trabalho porque ele está doente, ele não vai se revoltar. Então, mais ou menos é esse conceito que o Ford falava, né? E isso ajuda no enfraquecimento desses movimentos operários. Claro, o governo também está perseguindo, está descendo a porrada em todo mundo, está fechando o sindicato e por aí vai. Tá? Então você tem essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Entre 1919 e 1933, a tal da Lei Seca. Tá? O que foi a Lei Seca? A bebida, simplesmente a bebida alcoólica, foi proibida. Por que foi proibida? Uma questão moral. É feio beber, é feio ficar bêbado, né? Vocês que são cachaceiros aí, que agora não pode mais se encontrar em festinha, eu sei que vocês ficam bebendo em casa, escondido dos pais, enfim. É feio beber, né? Era esse discurso. E é justamente nesse contexto de proibição das bebidas alcoólicas nos Estados Unidos que nasce a máfia. Por quê? A máfia, na verdade, ela já existia na Itália, que eram famílias que mandavam ali nas cidades, nas regiões do sul da Itália. Eles estão migrando para os Estados Unidos desde o final do século XIX, lembra-se disso. E também começam a ser perseguidos
pelo Mussolini, porque o Mussolini quer ter uma centralização de poder, ele vai perseguir os grupos políticos regionais. A máfia no sul dos Estados Unidos é perseguida e vai parar nos Estados Unidos. E é justamente nessa proibição da bebida que essa galera vê uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então eles começam a traficar bebidas a partir do México, das regiões do Caribe, ou até mesmo das regiões europeias, para os Estados Unidos. É aí que nasce o crime organizado, né? A máfia, a corrupção, venda ilegal. Você tem venda ilegal de bebida, de tabaco. Aí depois você tem a questão dos bordéis também, né? Sendo controlada, a questão da prostituição. Aí depois vem tráfico de armas, tráfico de drogas. Para quem quer ver isso aí, é só ver Poderoso Chefão, aquele grande documentário sobre a máfia nos Estados Unidos. Tá certo, gente? Tudo isso que eu tô falando tá lá no Poderoso Chefão. É só assistir. Vamos lá. Os Estados Unidos, demograficamente, estão crescendo, então a população está crescendo muito rápido, só que começam a ter problemas. O lucro começa a diminuir, a renda começa a ficar mais concentrada, desemprego começa a o desemprego começa a aparecer, mais mulheres no mercado de trabalho, e você fala assim, pô, Davi, isso é bom, mais mulheres trabalhando, você tem a libertação das mulheres, a questão do patriarcalismo, também tem isso. Só que tem uma outra questão. A mulher também está indo trabalhar porque a renda do homem não está dando conta de pagar as contas. Então você tem essas duas questões. Você tem o início de uma ideia da mulher ir para o mercado de trabalho, lembrando que mulher negra nos Estados Unidos sempre trabalhou, então aqui a gente está falando mais da mulher branca, classe média, tá? Mas essa mulher branca, classe média, está tendo que trabalhar porque a renda do marido dela não está dando conta de pagar as coisas da família. Então tem alguma coisa estranha economicamente falando. A agricultura e a indústria está tendo muito estoque, porque na lógica fordista é você produzir em série, sempre produzindo. Se você não consegue vender esses produtos, você estoca. Só que isso vai dar uma superprodução. Se você tem muito estoque, vai chegar uma hora que você não consegue manter o preço em cima, você tem que começar a diminuir o preço. Só que quanto mais você diminui o preço e não tem saída, vai chegar uma hora que você vai quebrar. Então, basicamente, a crise 29, ela tem a ver com superprodução e também uma especulação financeira dentro do mercado de ações, né? A galera falava o seguinte, se você comprar ação dessa empresa hoje, amanhã ela vai estar mais cara, ou seja, amanhã você pode ganhar dinheiro. Mas tudo isso é especulação. E nada disso tinha controle do Estado, ou seja, a liberdade econômica, a galera fazia o que queria, e aí vai chegar um dia que a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, que é o tal do crack ou crash da Bolsa de Valores de Nova York, porque as ações não têm comprador nenhum, você está caindo o preço, ninguém compra, e tudo isso é especulação, né? A galera comprou antes, falando que no outro dia está maior, mas não está, só está caindo, então isso é deflação. Então a superprodução, como não tem compradores, as próprias ações das empresas caem também por causa disso, então você passa a ter uma sociedade de subconsumo, né? Ou seja, não consome mais igual consumia antes. E quebrou, e aí da noite para o dia, 4 mil bancos faliram, 110 mil empresas fecharam, um desemprego de 13 milhões de pessoas, né? Esse é o número do Brasil de desempregados hoje. Só que a população brasileira hoje é muito maior do que a população dos Estados Unidos na época, né? Então, tudo em uma noite acabou. Aquele sonho da prosperidade, né? Aquele sonho do American Way of Life acabou da noite para o dia. E aí você começa a ter um movimento intenso de favelização nos Estados Unidos, além das favelas dentro de carros, né? A galera que comprou muito carro, não conseguiu vender o carro, vai morar dentro do carro. Então, aquelas favelas móveis que nos Estados Unidos hoje a gente tem favela de trailer, beleza? Então, olha só a produção industrial. Número de desempregados, olha só, estava aparentemente estável na década de 20, você tem uma queda aqui no começo da década de 20, mas você mantém estável, aí chega uma hora que o desemprego sobe lá em cima, porque também estão vendo a produção industrial mais ou menos estável, né? Década de 20, teve até um certo aumento, só que aí depois cai tudo, então coincide justamente com o desemprego. O comércio internacional entre 1920 e 1930, olha lá, a partir de 29 cai também, né? O comércio internacional, pensando que todo mundo que comprava coisas dos Estados Unidos ou que vendia para os Estados Unidos se ferrou. O Brasil se ferrou junto porque o Brasil vendia café para eles, né? Então, o que causou a crise foi justamente essa liberdade econômica de todo mundo fazer o que quer. Então, você tem superprodução, você tem estoque, você tem essa especulação no mercado financeiro,
Ou seja, essa liberdade, esse excesso de liberdade causou a crise. Tanto é que o presidente Hoover, que é o cara que depois cria a CIA nos Estados Unidos, o FBI, ele achava que a crise era momentânea, porque dentro da teoria do liberalismo econômico, você tem a tal da mão invisível do mercado, né? Que a mão invisível ela faz esse mercado se autorregular sozinho. Só que passou praticamente 3 anos, né, de 29 a 32, 3 anos dessa crise só acontecendo, só rolando e nada melhorava. Aí aparece justamente o presidente Roosevelt, né? O Franklin Delano Roosevelt, do Partido Democrata, ele aparece com a promessa de jogar fora esse liberalismo econômico e introduzir o tal do New Deal. O que era o New Deal? É o keynesianismo, né? As ideias do economista britânico, o John Maynard Keynes. Ele falava que a economia não pode ficar solta, a economia tem que ser controlada, não um controle ditatorial, mas um planejamento econômico, justamente para você ter ações firmes na economia, para não deixar ela solta, né? Tanto é que o presidente Roosevelt, ele é o único presidente eleito 4 vezes na história dos Estados Unidos, sequencialmente. E depois disso, inclusive, eles proibiram a reeleição depois de 2 mandatos, né? Então a gente tem essa regra de hoje nos Estados Unidos de apenas 2 mandatos em sequência, porque teve o efeito Roosevelt. O Roosevelt ele ganhou tudo. Por quê? Porque ele vai começar a recuperar a economia dos Estados Unidos da desgraça, né? Então o Estado tem que combater o desemprego, aumentando os salários, financiando o crescimento, baixando os juros para retomar a produção. Várias empresas foram nacionalizadas, que, por exemplo, a Argentina está nacionalizando empresa lá, que é empresa falida na Argentina, que está devendo dinheiro para o Estado, devendo imposto, empréstimos para bancos públicos e coisa assim, e também para você não ter uma onda de quebradeiras e também ter desemprego. O Estado argentino foi lá e tomou essa empresa lá nos Estados Unidos, na Argentina, que foi recentemente. Quando teve a crise de 2008, o Obama comprou a GM. Por que o Estado dos Estados Unidos comprou 51% das ações da GM em 2008? Porque a GM é o grande símbolo industrial dos Estados Unidos. Então, se a GM falisse, era um sinônimo mesmo que os Estados Unidos tinham quebrado. Então, é muito mais uma questão simbólica do que propriamente uma questão ideológica. Tá? Na Europa, por exemplo, a Alitalia, que foi uma empresa que foi vendida, que era uma empresa italiana, que foi vendida nos anos 80, começo dos 90, agora o governo italiano vai tomar a Alitalia de novo. Por quê? Porque teme essa quebra da Alitalia. Tá? Então, você tem essa nacionalização justamente para evitar desemprego e coisas assim. Então, o objetivo disso tudo é zerar o déficit fiscal, né? A dívida de impostos, ou seja, se você tem gente trabalhando, se você tem gente com emprego, você paga imposto no emprego. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a partir de 2014, como a gente tem uma onda de desemprego surgindo, com mais pessoas empregadas, você tem menos imposto, porque quando a pessoa ela é fichada, né, quando ela tem a carteira assinada, ela paga imposto, o patrão paga imposto, o trabalhador paga imposto, ou seja, você dá dinheiro para o Estado continuar tendo obra, né? Só que a partir de 2014, como você tem uma onda de desempregos no Brasil, coincide com a crise de 2015, que justamente o Estado brasileiro, que investia muito em obras e coisas assim, chegou uma hora que o Estado não conseguia bancar os seus gastos. Por quê? Porque não tem mais dinheiro entrando. Como que o Estado ganha dinheiro? O Estado ganha dinheiro por meio de imposto, beleza? Tanto é que é isso que está acontecendo na crise de agora. Os estados mundiais, eles estão interferindo na economia nesse sentido. Então, o Trump, por exemplo, que sempre falou mal do Keynes, ele sempre falou mal das políticas keynesianistas, falava de ter liberdade econômica e tudo mais, ele está injetando dinheiro na economia. Os Estados Unidos injetou 3 trilhões na economia agora, justamente para não deixar os Estados Unidos morrer. A Alemanha está investindo coisa de 70 bilhões de euros. A Alemanha está dando 300 euros para as crianças na Alemanha gastar, justamente para fazer essa roda econômica funcionar. Porque se o cara gasta no postinho, se o cara gasta no mercadinho, o mercado compra do produtor e o mercado também paga imposto, que vai para o Estado. E aí o Estado consegue bancar esse investimento. Entendeu? É uma questão aí para você ter a economia funcionando de novo. Mas tudo isso tem que ser originado pelo Estado. O Estado é que tem que fazer isso. Tanto é que os Estados Unidos vão criar estradas, pontes, usinas, né? Aqui tem a usina Roosevelt, a ponte lá de São Francisco, tudo isso foi criado para poder gerar emprego.
e também o consumismo vai ser combatido, né? Justamente para você ter um controle de produção também. Então, você tem diminuição da jornada de trabalho, você tem a criação de um salário mínimo, você tem também aumento de salário, que eu já tinha mencionado para vocês, e os ricos pagando imposto, né? Então, aquela coisa, um imposto escalonado. Você paga imposto de acordo com a tua renda. Tanto é que hoje, também, partidos de esquerda no Brasil, que é o caso do PSOL, né, e alguns outros, até o PSDB, que não é de esquerda, que fala que os ricos têm que pagar imposto. Então, imposto sobre grandes fortunas, que seria, né, o cara ter um salário de R$ 1 milhão, se uma empresa tem uma renda de R$ 1 milhão, ele tem que pagar em cima de R$ 1 milhão. Se o cara tem uma fortuna na conta de 130 milhões, ele tem que pagar, sei lá, 1% de imposto em cima disso, que vai dar coisa de 130 mil por mês. Então, quanto de auxílio emergencial ele consegue pagar? Sendo que isso existiu nos Estados Unidos a partir de agora. E quem vai acabar isso nos Estados Unidos vai ser o presidente, o presidente da década de 80 lá, que é o cara do final da Guerra Fria, que agora me fugiu o nome, que era o ator, né, que virou presidente. A Europa tem isso até hoje, dos ricos pagarem impostos, e aqui no Brasil comecei falando isso, sendo que os partidos de esquerda sempre defenderam essa ideia, tá? Você também tem um controle na produção em geral. Por que você tem um controle na produção? Para não ter o estoque. Então, olha só, o Roosevelt, ele assume em 33, olha só que chega o ano de 34, em 34 praticamente chega ao pior nível. Então agora a crise ela se estabiliza. Estabilizou a crise, então agora você tem que fazer a bagaça crescer. Então a partir disso os Estados Unidos começam a crescer e os Estados Unidos vão chegar em 1939, né, que é quando aparece a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos praticamente já estão recuperados da crise econômica. Claro que não totalmente, mas já estão recuperados muito daquilo que aconteceu lá em 29, ou seja, de 29 a 39, 10 anos. Então, praticamente, a partir de 33 até 39, 6 anos aí dessas medidas econômicas para tentar recuperar a economia dos Estados Unidos. Se a gente for pensar a crise de 2008, a crise de 2008 ela foi causada pelo mercado imobiliário, né? Então, aquele cara ia lá, por exemplo, comprava uma casa de $200 mil. O banco ligava para ele e falava: senhor Davi, você não quer comprar uma casa de 250 mil? Eu te dou um crédito de 250 mil, aí você pode comprar uma casa maior e tal. Aí o cara vai lá, pega um crédito de 250 mil, que eles chamam de hipoteca, né? E aí o cara compra uma casa de 250 mil. Passa 3 anos, de novo liga o banco para ele e fala: Davi, você paga tudo certinho e tal. Você não quer um crédito de 350 mil para você comprar uma casa melhor e tal? Aí o Davi às vezes quer ter filho, alguma coisa assim, quer aumentar a casa, quer ter mais cachorro. E aí compra uma casa de 350 mil, aumentou a sua dívida, ele está aumentando a dívida. Mas pensa se o Davi ou a esposa dele, alguma coisa assim, perde o emprego. Você deixa de pagar a parcela. O banco vai tomar a sua casa. Só que também não há interesse do banco tomar a casa, porque senão ele não consegue pagar a dívida que ele emprestou, né? Que está na casa. Então, a partir disso, você tem uma quebra de bancos que foi causada pelo mercado imobiliário, que também só estava aumentando de preço. Então, você comprava essa casa de 350 mil, daqui um ano estava custando 400. Ou seja, você tem uma especulação imobiliária relacionado a bancos. E como nos Estados Unidos você tem trocentos mil bancos, o banco pequeno, ele às vezes ele não tem um grande capital para sobreviver à crise. Então, ele tem pouco capital porque ele só tem os clientes dele, né? Então, você tem uma onda de quebradeira de vários bancos pequenos nos Estados Unidos que está relacionado a esse mercado imobiliário que vai quebrar os Estados Unidos como um todo. Tanto é que a crise de 2008 é considerada a segunda pior crise desde 1929. A pandemia que a gente está vivendo é uma crise, mas que não é diretamente relacionada à questão econômica, é a questão da doença. Então, a doença vai causar esse freio econômico e tem gente que já está falando que a crise que a gente está vivendo ela é maior que a crise de 2008, porque você tem uma quebradeira, né, de empresas, você tem desemprego e por aí vai, tá certo, gente? Então, às vezes, se tiver uma questão relacionando crise de 1929, crise de 2008 e a crise de agora não é apenas econômica, ela foi causada por uma questão de doença, por uma questão de saúde, e não por políticas econômicas do Estado e coisas assim. Beleza, gente? Se vocês quiserem entender a crise de 2008, tem um filme também legal no Netflix, que é A Grande Aposta. Chama esse o filme, né? A Grande Aposta. Que tem uns atores famosos lá, né? O Brad Pitt, o cara que fez o The Office, o cara que fez o Blade Runner novo, né? Eles estão lá no filme. Você vê o filme, você passa mal de raiva do que acontece a crise, né?
porque o Estado dos Estados Unidos não fez nada com a galera. Nada, ninguém foi preso, não aconteceu nada, simplesmente, né? Aquele documentarista dos Estados Unidos também, o Michael Moore, ele faz um documentário, que eu não lembro agora o nome do documentário, sobre a crise de 2008. O que ele faz? Ele pega uma fita zebrada e fecha Wall Street. Aí chega um policial, né, e fala assim, mano, o que você está fazendo? Aí ele fala assim, vocês têm que prender os caras. Mas por que tem que prender os caras? Porque eles causaram a crise de 2008. Eles causaram a quebradeira de bancos, quebradeiras de empresas e desemprego nos Estados Unidos. Tanto é que, se você procurar lá, favelas Detroit, Estados Unidos, você vai ver um monte de favela que você acha que é no Brasil, que tem a ver com essa crise de 2008, né? E quando aparece o Trump recentemente falando, né, do Make America Great Again, é justamente tentar recuperar esse crescimento econômico. Mas mesmo na eleição do Trump, os Estados Unidos não estavam recuperados. E lembrando que os Estados Unidos, ele é o epicentro do capitalismo mundial até hoje. Então, se os Estados Unidos quebra, o mundo também quebra junto. E os Estados Unidos quebrou em 2008, no caso o Brasil conseguiu sobreviver por um tempo, que foi o começo aí e até o final do mandato do Lula, só que no final do mandato já começa a ter alguns problemas, né? O primeiro mandato da Dilma é meio que estável, mas chega o segundo mandato, começa a ter uma quebradeira também por cagadas que o governo fez na época, tá? E também aquelas questões relacionadas a impostos e por aí vai. Então, você tem um gasto excessivo, mas você não tem um retorno desse dinheiro investido, que esse dinheiro investido vem por meio de imposto. Beleza, gente? Tranquilos? Alguma dúvida aí? Vamos começar a falar então de totalitarismo. Então, olha lá. Então, vocês estão vendo a imagem dos totalitarismos clássicos. Está faltando também o Stalin na União Soviética. Então, a gente tem o totalitarismo do Salazar, lá em Portugal, o totalitarismo do General Franco, em Portugal. As duas ditaduras aqui, né, portuguesa e espanhola, vão praticamente até os anos 70, tá? 60 e 70. A ditadura, né, do Mussolini na Itália e a ditadura do Hitler na Alemanha. Também está faltando a ditadura do Stalin, beleza? Mas os quatro aqui são ditaduras consideradas de direita, totalitarismos de direita. Está faltando totalitarismo soviético, mas que depois eu vou mencionar rapidinho aí no slide, porque a gente já falou também sobre o stalinismo na aula passada, tá? Sobre a Revolução Russa. Então, quais são as características do totalitarismo? Primeiro, nem toda ditadura é totalitária, beleza? Então, ditadura é uma ditadura. O totalitarismo é uma ditadura, porém com outras características. Então, no caso aqui, o Estado está acima de tudo, então o ideal, a ideologia desses caras é que o Estado está acima de tudo, o Estado está acima do indivíduo, o Estado está acima das classes sociais, o Estado está acima das lutas de classes, aí varia de ideologia para ideologia. Tudo bem? Então, basicamente, o Estado controla tudo. O Estado controla preço, o Estado controla a produção, o Estado controla a educação, o Estado controla o crescimento militar, né? Então, às vezes, tem questões de nacionalismo envolvido. Então, o totalitarismo, ele também tem uma onda de nacionalismo por trás. Por exemplo, de valorização de empresa nacional, valorização de uma ideia de nação. Então, pessoas que não se encaixam nessa nação, essas pessoas vão ser perseguidas, tá certo? Por exemplo, em Portugal, até hoje, e aí hoje que já está mudando isso, é falado que os brasileiros eram inferiores aos portugueses, de que os portugueses vieram para o Brasil para trazer a ideia de civilização, né? Então essa questão eurocêntrica, de superioridade e tudo mais, isso meio foi criado pela ditadura do Salazar em Portugal. É um ideal nacionalista de valorizar Portugal e coisas assim. E agora meio que já está mudando isso com os governos, os últimos governos portugueses. Mas é uma ideia de nacionalismo, de falar que alguém é superior ao outro, é uma ideia de nacionalismo. Os totalitarismos, em geral, eles são antiliberais. Por quê? No entender deles, o liberalismo causa crise. Mas não é só a crise econômica. O liberalismo, por dar liberdade política, liberdade religiosa, por dar liberdade de expressão, está tudo errado. Então você pode ter um caos, você pode ter problemas surgindo, né? Então o totalitarismo é contra as liberdades, é antiliberal. Apesar de muita gente liberal na época ter dado apoio a Mussolini, ter dado apoio
ao Hitler. Depois a gente vai ver isso aí. Também o totalitarismo, nesse caso aqui do nazifascismo, eles são antissocialistas, anticomunistas, anti-anarquistas, né? Anti-movimento operário. Então, essas ideias tradicionalmente chamadas de esquerda, né? Essas ideias sociais também são perseguidas, tá? A gente tem um militarismo exacerbado, então você tem um investimento forte na indústria armamentista nacional, então empresas nacionais de canhão, empresa nacional de arma, então um crescimento dos exércitos, uma valorização dessa força militar, tá? O líder ele é inquestionável e geralmente esse líder, ele é líder de um partido que controla tudo. Então, por exemplo, o partido Fasci na política italiana, o partido nazi na política alemã, o partido comunista soviético lá da União Soviética. Ou agora a gente pode falar, por exemplo, do Partido Comunista Chinês também. Então, o líder, ele é inquestionável, o líder ele é escolhido pelo partido, tá? O totalitarismo é contra a democracia, ele é contra a participação política, por isso que você tem um partido único, então todos os outros partidos são expulsos, são controlados, são proibidos de existir, o povo não pode se expressar, o povo não pode opinar, não pode falar nada, tá? Vamos lá. A ideia é fortalecer o Estado, justamente esse Estado intervencionista, por isso que tem muita gente hoje, né, falando bobeira, falando assim, você não pode sair na rua, isso é um Estado totalitário, não sei o quê, assim, mas não tem nada a ver, nada a ver. Pandemia é uma outra questão, tem a ver com doença. Então, o Estado tem que controlar mesmo, né? Justamente a questão econômica tem que ser controlada, a doença tem que ser controlada, porque é a doença que tem que ser controlada, não é a vida das pessoas. Mas a vida das pessoas, às vezes, tem que ter um certo limite, justamente para não ter dispersão da doença, né? Então, tem essas pessoas meio doidas falando que o Dória é comunista, né? Daqui a pouco vão falar que o Dória é nazista também, né? Porque Estado totalitário não é apenas o comunismo soviético, tá? Então, fortalecer o Estado justamente para recuperar o país da depressão, a grande depressão econômica, né, que foi a década de 30, devido à crise de 29, mas também os problemas econômicos oriundos da Primeira Guerra Mundial, no caso da Europa. Tá? E eles vão falar que quem causou a crise foi a democracia, foi o liberalismo, foi a liberdade. Então, isso tem que acabar, tem que surgir um Estado forte no lugar, que é o discurso do Hitler e o discurso do Mussolini. A burguesia vai apoiar isso aí. Por que a burguesia vai apoiar? Porque no final da Primeira Guerra Mundial, os movimentos operários ganham muita força na Europa. No caso da Alemanha e da Itália, depois a gente vai ver, eles vão ganhar muita força. E a burguesia temia que acontecesse ali o mesmo que aconteceu na Rússia, uma revolução de caráter socialista ou caráter bolchevista e por aí vai. Ou seja, eles temiam perder as suas propriedades, perder a sua indústria e perder as suas propriedades privadas. Então, a burguesia vai apoiar esse Estado forte, mesmo esse Estado forte indo de encontro às ideias liberais. Tudo bem? Justamente para combater os comunismos, socialismos, o movimento operário e qualquer coisa que pudesse causar prejuízo aos burgueses. Por isso que a grande diferença do totalitarismo de direita para o totalitarismo de esquerda é que o totalitarismo de direita, as empresas continuam existindo e essas empresas dão apoio ao governo, que é o caso, por exemplo, da Bayer na Alemanha, é o caso da IBM, é o caso da BMW, é o caso da Mercedes-Benz. As grandes empresas alemãs apoiaram o Hitler. Por que apoiaram o Hitler? Inclusive, a Bayer vai ajudar a desenvolver a câmara de gás. A Bayer ganhou rios de dinheiro usando os judeus como experimentos. Por que isso? Porque essa galera temia os movimentos socialistas revolucionários, tá certo? Então essa babaquice de falar que o nazismo é coisa de esquerda é gente que não entendeu bosta nenhuma. Por quê? Porque o nazismo ele é declaradamente contra o socialismo e contra o anarquismo e contra o comunismo. Tudo bem? Isso vai acontecer em alguns lugares, em outros lugares, claro que com pitadas diferentes, tá certo? No caso da Itália, a Itália, após a Primeira Guerra, tem 700 mil mortos. O Norte e Nordeste foi devastado, né? Lembra que a Itália era neutra no começo, ela dava apoio à aliança, depois ela começa a dar apoio à Entente. E aí justamente começam a surgir protestos falando que a democracia era fraca. Claro que esses protestos têm a ver com o movimento fascista, tá certo? Os objetivos não foram alcançados na Primeira Guerra, né? A Itália perde colônias, perde a economia, está tendo uma onda de inflação, de desemprego, e é justamente aí que ganha força os movimentos de esquerda. Então, movimentos falando em reforma agrária,
vai rolar a tal da Semana Vermelha, né, que as fábricas vão ser ocupadas, né, 600 mil operários em greve. Em 1920 a gente tem 2 milhões de greve, e é aquele medo de ter uma revolução, o medo de ter a autogestão das fábricas, né? Porque o que é a autogestão? A autogestão é uma ideia baseada no anarquismo, de que os operários controlam a produção, e a produção ela é circulante, né? Ou seja, um dia um cara é gerente, no outro dia o cara é operário. Então você tem essa onda de autogestão, você não tem uma coisa fixa justamente para você não ter uma hierarquia e para você também não ter um vício de posição, de cargo, uma coisa do tipo, né? Isso é uma ideia mais anarquista. Apesar que alguns socialismos, que é o caso do socialismo comunista, também tem isso no final, né? O Marx também no final falava que a sociedade comunista seria uma sociedade de autogestão. Tanto é que você tem aí a galera que se auto-intitula anarcomunista. Tanto é que seria a bandeira preta e vermelha com uma bandeira nessa posição, né? Então, preto aqui, vermelho aqui, sempre nessa posição de diagonal, tá? Então, você tem isso ganhando muita força na época, né? Justamente que essa burguesia teme a perda das suas fábricas, a perda das suas posses por esse movimento operário forte crescendo. Nessa época nasce o Partido Comunista, liderado pelo Gramsci, que ele tem grande força nacional, né? O Gramsci, que é de Livorno, e a torcida do time Livorno na Itália, a cidade de Livorno hoje, ela praticamente é 75% declaradamente comunista. Tanto é que os comunistas governam Livorno já faz uns 80 anos, tá? Praticamente desde os anos 1940, após Mussolini, eles governam a cidade de Livorno. E o time do Livorno, eles usam, né, a bandeira da União Soviética, eles usam a bandeira de Cuba, usam lá o Che Guevara, eles cantam aquela canção lá da Bella Ciao, porque a Bella Ciao é a canção de resistência dos partisanos, que depois eu vou comentar na Segunda Guerra Mundial, que é a população comum resistindo ao movimento nazista, neonazista, né, e também o movimento fascista. E eles cantam isso durante o jogo, né? O hino da Bella Ciao e coisas assim. Cantam o hino da União Soviética, às vezes, no jogo, tá? Na cidade do Antônio Gramsci. E aí também nasce o Partido Fasci. O Partido Fasci nasce em 1919, que seria um partido de apoio burguês, justamente porque temia essa onda de protestos e possíveis revoluções na Itália, né? Fasci é um martelo romano, que é esse martelo justamente, né, onde um juiz romano usava. Então é a ideia de você ter esses vários gravetos no entorno de algo maior, né? Então aquela ideia de que o Estado ele é maior que todo mundo, mas o que compõe o Estado é a união das pessoas e justamente isso compõe a força na hora do julgamento, tá? O Partido Fasci tem uma ala militarizada, que são os camisas negras, né, que era aquela galera que ia bater mesmo os comunistas, ia bater nos anarquistas. E aqui também tem muita tática de terrorismo. Os caras chegavam lá, por exemplo, explodiam um sindicato. Eles faziam isso. Tá? E também muita ideia nacionalista. A grande diferença do comunismo para o fascismo nesse caso é o nacionalismo. Porque os comunistas, em geral, não falam de nação. Eles falam que você tem que ter a classe proletariado no poder. Em vários lugares. Mas essa ideia de nação, de criar uma diferenciação entre as pessoas, praticamente no comunismo não existe. Apesar que na China revolucionária, do Mao Tse-tung, você tem uma questão nacionalista forte, de, por exemplo, de perseguir empresas estrangeiras lá, né? Perseguir estrangeiros também. Por quê? Porque a China foi dominada desde o final do século XIX, final do século XVIII, por potências estrangeiras, por ingleses, estadunidenses, holandeses, belgas, estadunidenses, ingleses, franceses. Essa galera também vai ser perseguida ali no início da Revolução do Mao Tse-tung, mas é porque tem a ver com uma questão lá atrás, de muitos estrangeiros estarem dentro do território chinês, explorando a população chinesa. Tá? Vamos lá. Continuando. O Mussolini, líder desse partido Fasci, ele que era um nacionalista, ele era militar, né? Ele é considerado herói da Primeira Guerra Mundial, e ele cria também o Popolo d'Italia, né? Que é uma propaganda pró-ditadura, que a ditadura conseguiria resolver os problemas do governo, e aí depois nasce o partido Fasci em cima do Popolo d'Italia. Inclusive, esse Popolo d'Italia existe hoje na Itália, que é um partido populista, mas é um partido populista de direita, e quem comanda esse partido lá é a neta do Mussolini, tá? Vamos lá. E você tem partidos que são aliados a eles, né? Que é o partido, por exemplo, do Berlusconi, que era o dono lá do Milan, beleza? O Partido Fasci nasce em 1919, né? O Partido Fasci começa a ganhar força da classe média rica,
justamente temendo essa força comunista, anarquista, socialista. E aí os camisas negras que vocês estão vendo aí é a galera que vai partir para o ataque contra o Partido Comunista e também contra os sindicatos em geral. Chega o ano de 1922, vai rolar a tal da Marcha sobre Roma, onde o Mussolini, junto com os fascistas em geral, os camisas negras, marcham sobre Roma e exigem participação popular. No caso, o governo italiano era uma monarquia, beleza? Uma monarquia que ela já era parlamentar, né? Mas agora o Mussolini vai ser declarado primeiro-ministro pelo rei Vitório Emanuel III, que foi um bundão. O rei Vitório Emanuel não conseguiu segurar o avanço dos fascistas e aí Mussolini vira primeiro-ministro. Tem as eleições de 1924, a maioria que vence a eleição, justamente, Partido Fascista. Eles ganham as eleições por meio de fraudes, intimidações, ganham maioria parlamentar e agora que eles acessaram o poder, eles começam a perseguir geral. Então a oposição pode ser uma oposição liberal, pode ser uma oposição republicana, pode ser uma oposição socialista, comunista, anarquista. Essa galera vai ser perseguida, vai ser presa, vai ser exilada e vai ser assassinada. Chega o ano seguinte, o Mussolini dá um golpe. E aí ele se autoproclama Duce, né? Duce quer dizer líder. No caso, o líder supremo. É a versão italiana do Führer, né? Führer, em alemão, também quer dizer líder. Então agora nasce o tal do totalitarismo fascista. Uma grande ditadura liderada pelo Partido Fascista e acima do Partido Fascista você tem o Duce, né? Você tem o Mussolini, que vai perseguir todo mundo, né? Aí você tem perseguições e coisas do tipo. Uma coisa de diferença que tem do Mussolini para o Hitler, inclusive o Hitler se baseia no Mussolini, é a tal da Carta del Lavoro, né? A Carta do Trabalho, que depois o Vargas aqui no Brasil também se inspira, que é o corporativismo. O que é isso? Os sindicatos, eles continuam existindo. Só que os sindicatos não podem sair por aí fazendo o que quer. Eles têm que ser legalizados pelo Estado. E, obviamente, sendo legalizados pelo Estado, o Estado tem que permitir o presidente do sindicato existir, o diretor do sindicato existir. Ou seja, a Carta del Lavoro é uma forma que o Mussolini criou para controlar o movimento grevista, para controlar o movimento operário. E ele consegue fazer isso por meio da marra, né? Os sindicatos agora tornam-se legalizados, aqueles sindicatos que não têm a permissão do Estado vão ser perseguidos, os dirigentes que não têm a permissão do Estado de existir vão ser perseguidos, né? Então é uma forma de você manter o movimento operário na linha, beleza? Claro que ele deu leis trabalhistas para a galera e coisas assim. Se você tem uma queixa a fazer, ao invés de você ir para o sindicato questionar ou você ir para a rua fazer protesto, você vai agora na Justiça do Trabalho, que é o Estado. Então, o Estado passa a ser o mediador dos conflitos entre patrão e empregado, né? Então, você fala assim, pô, Davi, isso é legal. É legal, por um lado, para você tentar resolver problemas trabalhistas por meio de uma neutralidade. Só que essa neutralidade não existe, é o Estado fascista que está controlando tudo. E todo mundo que é contra isso vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser exilado, vai ser morto. Entenderam? Então, o Brasil hoje tem isso que o Vargas criou. Só que hoje você pode questionar, você pode fazer protesto na rua e coisas assim. Na época você não podia fazer nada disso, entendeu? Você não tinha liberdade de ação. O Mussolini também resolveu a tal da questão romana, que é aquela treta que tinha com o Papa desde a época da unificação, porque quando rolou a unificação, a igreja sempre controlou aquele entorno de Roma, só que agora a igreja perdeu esse território e a igreja não aceita, porque ela falava assim, a gente manda aqui desde a época da Idade Média. E aí o Mussolini, para ter apoio da igreja, o que ele faz? O Tratado de Latrão. O que ele fez? Ele deu os territórios ali onde hoje é o Vaticano para a igreja. Então quem controla aquele território é o Papa. Tanto é que o Vaticano é um Estado, é o menor Estado do mundo. E quem que é o líder do Vaticano? O Papa. Ou seja, o Papa não é apenas um líder religioso, ele também é um líder de Estado. Quando os representantes do Vaticano viajam pelo mundo, eles têm um passaporte para viajar. Inclusive nas Olimpíadas que iam ter nesse ano, que foram canceladas, né, Olimpíadas de Tóquio, o Vaticano vai participar. Então vai ter lá os padres, as freiras, os monges nas Olimpíadas, né, a galera atleta participando enquanto Estado do Vaticano, tá? E aí o que rola? O catolicismo passa a ser religião oficial da Itália, o catolicismo vai ser oficial nas escolas, então isso também é uma questão fascista. O fascismo, ele é muito ligado à religião, nesse caso, religião cristã, tá? Por isso que na Hungria, Polônia hoje, e aqui no Brasil também, nos Estados Unidos, por que muita gente fala que você tem um novo fascismo surgindo?
um neofascismo? Porque você tem a religião sendo usada como instrumento político. E aí você tem uma grande associação de líderes religiosos, de religião cristã com os políticos, né? Então, isso é um neofascismo. E gente falando assim, não, os islâmicos têm que ser perseguidos, que é o caso da Hungria e da Polônia. Pessoas não cristãs têm que ser proibidas de entrar no país, então aí você associa com um ideal nacionalista. Por isso que muita gente fala que Trump e Bolsonaro têm características fascistas, porque você tem essas características sendo faladas em público, entenderam? E no caso do governo brasileiro, né, o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, ele tem muita ligação com essas ideologias na Polônia e na Hungria, tá? Então isso é muito forte nos dias de hoje, dentro da Europa, e na América, que é o caso do Brasil, que é o caso aí dos Estados Unidos, e também tem outros lugares, né? O caso do Japão, você tem o caso da Turquia, né? Só que no caso da Turquia é uma ligação um pouco com o islamismo, então isso varia de lugar para lugar, mas geralmente o fascismo tem ligação com religião, tá? O nazismo não, tem essa ligação com religião. Qual que é a propaganda Mussolini? O credere, obedire e combatere, né? O crer, obedecer e combater. Crer no líder, obedecer ao líder, combater pelo líder, né? Então, você segue o líder de forma total, tá? E o líder vai falar em armamentismo, nacionalismo, expansão territorial. Na época, né, a Itália invade a Etiópia, que era uma colônia lá atrás, invade a Albânia, invadiu outras regiões aí, né, a Eritreia, que é do lado da Etiópia, e por aí vai. Beleza, gente? Aí agora vamos falar do nazismo rapidinho por causa do tempo, tá? Vamos falar do nazismo, depois eu volto aqui falar da Guerra Civil Espanhola. Vamos lá. Então, no caso da Alemanha. Então, lembrem-se que o Kaiser, né, o imperador alemão, ele abdica do poder no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né, porque surge uma onda de protestos, de greve, de operários, trabalhadores, que tem uma onda inflacionária, desemprego, coisa assim. O imperador abdica. Surge um governo provisório. Esse governo provisório depois vai criar a tal da República de Weimar, né? Então, é uma república que era ligada ao Partido Social Democrata, né? Essa social-democracia, ela é considerada centro-esquerda hoje, tá? Porque os social-democratas, a ideia é você unir a burguesia com o operariado dentro do Estado. Então, a ideia é que as empresas privadas elas podem existir da mesma forma que os trabalhadores eles têm que existir, só que tem que existir uma harmonia entre eles, né? Então, a social-democracia ela é considerada um partido de centro-esquerda hoje na Europa, só que você tem esse ideário, né? Você não é um ideário muito radical, mas é um ideário que pende para o lado dos trabalhadores, para o lado de você ter uma harmonização entre as classes, tá? Os socialistas, por exemplo, criticam os sociais-democratas justamente por isso, dentro do ideário da esquerda, mais ou menos isso na Europa. Nesse caso aqui, também tem gente do exército que vai apoiar essa república. E é justamente essa república que vai aceitar o Tratado de Versalhes, beleza? E nesse meio tempo, em janeiro de 1918, a gente tem uma tentativa de golpe comunista na Alemanha, que é a tal do levante espartaquista. Então, os bolcheviques alemães, ou comunistas alemães, apesar que a Rosa Luxemburgo era muito crítica do Lenin, né, eles tomam Berlim. Eles tentaram fazer uma revolução comunista ali na Alemanha. E essa galera vai ser combatida, vai ser morta. A Rosa Luxemburgo morreu ali em janeiro de 1918, assim como os outros líderes. Inclusive, a Rosa Luxemburgo é uma teórica do comunismo importante aí dentro dos ideários comunistas, e ela era uma grande crítica do Lenin, né? Eu citei isso para vocês na aula passada, falando que o Lenin era um safado vagabundo, que ele foi lá, usou o nome dos soviets e perseguiu os soviets, né? Vamos lá. Então, ela queria fazer algo diferente na Alemanha. Aí nasce, em 1919, no ano seguinte, a República de Weimar, né? Até então, você tinha um governo provisório, que vai ter esse governo parlamentarista, né, um governo mais liberal, né, uma república parlamentar, só que essa república aceitou o Tratado de Versalhes, e aí depois o Hitler fala que essa república é culpada, essa república foi fraca, por isso que ele falava que a democracia era um perigo, porque ela aceitou o Tratado de Versalhes. Então, até 1924, a gente tem uma onda de greves, justamente porque você tem as questões econômicas da Primeira Guerra Mundial. Então, vocês estão vendo aqui na imagem as crianças empilhando caixa de leite, porque essa é a brincadeira deles. Eles não tinham mais nada a fazer, não tinham o que comer, não tinha nem escola direito. A galera escondia dinheiro dentro da parede justamente para a questão da inflação. A inflação vai corroer o marco alemão, que era a moeda da época. Tá? E aí, em 23,
nasce o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Que depois vai ser chamado de Partido Nazista. Por que socialista? E fala, Davi, a galera fala que o Partido Nazista é Partido Socialista. Mas é só o nome, porque na época, inclusive, essa questão socialista, ela era muito discutida entre a galera da direita também. Tanto é que o Mussolini ele fala que a grande diferença dos fascistas para os socialistas é que os socialistas falavam em greve, participação popular, né, participação do movimento operário, autogestão, a ideia também de ideais, né, de luta de classe. O Mussolini falava que a luta de classe tem que ser abolida. É isso que ele falava, a luta de classe tem que acabar. Tá? Então, o nazismo e o fascismo, eles se diferenciaram do socialismo por isso. Tanto é que o Mussolini ajudou a resolver essa briga ideológica. Aí ele começa a falar que os socialistas estão de um lado e os fascistas estão de outro. E no caso aqui, depois, quando o Hitler ele assume o poder do Partido Nacional Socialista, ele muda o nome. E aí acaba esse nome, nasce o Partido Nazista. Porque o Hitler falava, nós não podemos ter nada de socialista no nome, porque nós não somos socialistas. E aí ele fala que os inimigos são socialistas, são os comunistas, que na época eram chamados de marxistas, ou bolcheviques. Tudo bem? E o Hitler, ele falava que essa galera era inimiga também, porque muitos deles eram judeus. Então você tinha um movimento operário na Alemanha de judeus. O Marx era judeu, tá? Ele tinha heranças judaicas, né? E vários líderes comunistas, socialistas, anarquistas eram judeus na época. Então ele associa comunismo, bolchevismo e também socialismo com o judeu. Então o judeu ele tem que ser exterminado, não é porque é só um rato, uma praga e coisa assim, mas ele também é de esquerda, tá? Então ele associa muito ideologia de esquerda com raça, tá? Essa é a diferença que a galera não entende hoje. Beleza. Eles tentaram dar um golpe, né, junto com o Ludendorff, né, o Hitler e o Ludendorff tentaram tomar o poder do partido, tentaram dar um golpe, inclusive, na Alemanha, mas não deu certo. Ele vai ser preso. Na prisão, o Hitler escreve o Mein Kampf, né, que é a teoria hitlerista. É ali que está todas as ideias dele, que é o tal do Minha Luta. E aí nasce a doutrina nazista. E na época os juízes ficaram fascinados com as ideias do Hitler, ou seja, aquela coisa, né, gente? O nazismo não nasce do nada. Ele ganha força popular. Muita gente gostou das ideias dele. Claro que o Hitler começa a perseguir muita gente depois, né, obrigando a galera a votar e coisa assim, mas muita gente concordava com as ideias dele. Tá? Muita gente não gostava de nazista, né, não gostava de judeu, e ele fala em matar judeu, a galera foi lá e aplaudiu. Muito judeu achava que isso era balela. Inclusive, muitos judeus votaram no Hitler, e depois deu no que deu. O Hitler é de origem austríaca, tá? Mas é aquele austríaco ligado aos alemães, porque você tem um passado em comum. Ele foi considerado um herói de Primeira Guerra, mas na verdade ele levou um tiro lá, que ele era mensageiro, levou um tiro na bunda, mais ou menos, né? Uma zoeira que eu tô falando. Levou um tirozinho, deram uma medalha para ele, e aí ele é considerado herói de Primeira Guerra. Mas não fazia nada, ele era mensageiro, ele ia entregar a mensagem lá para os caras na guerra. Ele reorganiza o partido. É aqui que nasce o Partido Fascista. Ele vai abolir o nome Nacional Socialista. E aí vão surgir as SA e as SS, né? Seções de segurança e seções de assalto. Tudo bem? No Mein Kampf está lá o antissemitismo, aquela coisa que os judeus queriam dominar o mundo, né? Queriam conquistar tudo. E muita gente hoje meio que fica falando essas balelas hoje, né? Que tem tal existia, inclusive, nessa época, na década de 20, teorias falando que os judeus queriam dominar o mundo, os judeus queriam se tornar... e, na verdade, eles eram grandes empresários e coisas assim na Alemanha e nos outros países. Os judeus querem conquistar tudo e não sei o quê. Então, o antissemitismo é também essa grande teoria da conspiração, beleza? Que muita gente hoje fica falando essas coisas, tá? De que os judeus querem dominar o mundo e coisa assim. Aí falam lá daquele empresário húngaro, né? Esqueci o nome dele agora, fala que o cara tá fazendo essas coisas e por aí vai. A ideia de raça superior, né, a ideia de racismo mesmo, lá do século XIX, eugenismo e coisas assim. A ideia de um grande Estado alemão, um grande Estado germânico, que tem a ver com a ideia do espaço vital. O que era a teoria do espaço vital? Eram territórios que o Hitler achava necessário para o desenvolvimento da Alemanha. E, basicamente, esses territórios estão no leste europeu. São territórios também de maioria alemã, tá? Então, você tem, por exemplo, a área ali da Alsácia-Lorena, que é da França, que o Hitler depois vai tomar, que é uma área que tem alemães, mas basicamente ele está falando isso do leste europeu. Fala de revanchismo, porque ele quer dar o troco na Inglaterra e na França, porque humilharam lá pelo Tratado de Versalhes, tomaram as terras da França,
Aí aquela coisa do nacionalismo alemão, de falar que eles são diferentes, que eles são os pica da galáxia, que eles têm que dominar a porra toda, né, porque eles são superiores, ou seja, ele associa uma ideia de nacionalismo com a ideia de raça, tá? E por meio de um Estado forte, a ditadura, que vai causar uma regeneração nacional, né? O livro dele vendeu 200 mil cópias até 35, aquilo que eu falei para vocês, gente. Muita gente gostou das ideias dele, muita gente bateu palma. A República de Weimar, na época, né, para a gente encerrar isso aí, é uma república que meio que começou a ter crescimento econômico, né, uma certa paz social, tinha um apoio aristocrático militar, né, e gente militar, que é o caso do Hindenburgo, que ele era um militar de guerra, e é o Hindenburgo, é o dirigível que pegou fogo, né? Porque isso aqui é um grande balão com gás hélio, com gás de hidrogênio, então imagina isso aqui, o tanto que é volátil e pode pegar fogo sozinho. Enquanto isso, você tem o totalitarismo lá do outro lado, que é o totalitarismo soviético, a gente já viu do Lenin e do Stalin, tá certo? Vamos lá. E aí vem a crise de 29. Na crise de 29, vai afetar a Alemanha também, lembrando que a Alemanha tem problemas ainda da Primeira Guerra, é aí que o nazismo ganha força e ganha apoio dos burgueses, industriais. Por quê? Porque você tem o movimento operário, você tem os movimentos socialistas, comunistas dentro da Alemanha, né? Então você tem essa possibilidade de um bolchevismo alemão e coisas do tipo. E, inclusive, o Hitler era contra a arte moderna, porque ele falava que a arte moderna era uma arte degenerada, era coisa de judeu, era coisa de comunista, socialista. Ele era contra a arte moderna, beleza? Em 32, o Hitler ganha as eleições. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Muita gente concordou com ele, inclusive os judeus. Os judeus achavam que tudo isso que ele falava era balela. Não, ele não vai perseguir judeu, não, ele não vai perseguir quem é cigano, quem é homossexual, quem é deficiente físico. Ele não vai fazer nada disso. Mas por que os judeus fizeram isso? Porque muitos judeus eram empresários e temiam o movimento operário, temiam perder empresa e coisa assim. Aí depois a gente sabe o que aconteceu. Vai acontecer isso aqui. O Partido Nazista ganhou as eleições, em 32 ele vira chanceler, né, que é o líder do parlamento. O que ele faz? Mete fogo no parlamento e fala que foram os comuna, mais ou menos parecido com o plano que o Vargas fez aqui em 36, né, o plano... Nossa, o nome lá, esqueci o nome, esqueci agora o nome, gente. E aí ele botou a culpa nos judeus e nos comunistas. Consequentemente, o parlamento dá poderes ilimitados a ele. E aí o que ele começa a fazer? Ele começa a perseguir todo mundo que é contra ele. Ele persegue os comunistas, persegue a oposição, né, os liberais e os republicanos. Ele vai aos poucos tomando o poder. Cria-se já campos de concentração ainda. Campos de concentração é diferente de campos de extermínio. Campo de concentração é campo de trabalho forçado. É uma grande prisão de trabalho ali, né? Então, ele vai acabar com os partidos, com os sindicatos, com o federalismo alemão e vai chegar uma hora que ele vai perseguir até os outros líderes nazistas. Então, todo mundo que era um líder no partido nazi, ele vai matar, que é a tal da noite dos longos punhais. Por que ele está fazendo isso? Porque ele vai virar o grande líder do partido, né? Quando ele assume o poder, olha só o número de desempregados na Alemanha que vai acontecer. Vai cair pra caramba, né? Aí tem muita gente falando, a parte boa do Hitler foi que ele ajudou na economia alemã. Gente, não tem nada de bom em hitlerismo, não tem nada de bom em nazismo, não tem nada de bom em superioridade racial, perseguição, nada disso, né? E aí, 33, ele inaugura o terceiro Reich. O primeiro Reich é quando nasce o Sacro Império Romano-Germânico lá na Idade Média, né? Que é a divisão do Tratado de Verdun, dos netos do Carlos Magno. Depois, quando tem a unificação alemã lá do Bismarck e do Guilherme, o imperador Guilherme, nasce o segundo Reich, o terceiro Reich com Hitler. Em 34, ele se autoproclama Führer e aí começa o totalitarismo nazista, né? O Estado racista, vai ter as perseguições e por aí vai. Beleza, gente? Vocês têm alguma dúvida disso? Obviamente não deu tempo da gente falar de Segunda Guerra Mundial, mas na aula que vem eu vou falar de Guerra Civil na Espanha, né, a Guerra Civil Espanhola, que tem ligação com a Segunda Guerra Mundial e também o lado da Ásia que está acontecendo com o Japão. Vocês têm alguma dúvida, pessoas? Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui. Vamos almoçar, né, gente? Grande abraço para vocês
Continuem estudando, continuem firmes e vão ler uma história em quadrinhos, assistir um filme, uma série para relaxar a cabeça, tá bom? Quando sair, usem máscara e viseira. Tchau!